o Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Indralokagamana Parva. Capítulo 48. Dhritarashtra ouve sobre Arjuna no céu. Janamejaya disse: essas façanhas do filho de Prita dotado de energia imensurável foram sem dúvida extraordinárias. Ó Brahmane, o que Dhritarashtra de grande sabedoria disse quando ele soube delas? Vaisampayana disse: o filho de Anvika, o rei Dhritarashtra, sabendo através de Dvaipayana, aquele principal dos rishis, da chegada e permanência de Arjuna na residência de Indra, falou a Sanjaya, dizendo: ó Auriga, tu conheces em detalhes as ações do inteligente Arjuna, das quais eu tenho ouvido, do início ao fim. Ó Auriga, meu filho desventurado e pecaminoso está agora mesmo engajado em uma política do tipo mais vulgar. De alma pecaminosa, ele certamente despovoará a terra. A pessoa ilustre cujas palavras até em gracejo são verdadeiras, e que tem Dhananjaya para lutar por ele, sem dúvida ganhará os 3 mundos. Quem mesmo estando além da influência da morte e decadência poderá resistir diante de Arjuna, quando ele espalhar suas flechas farpadas e de pontas afiadas amoladas sobre pedra? Os meus filhos infames, que têm que lutar com os Pandavas invencíveis estão, de fato, todos condenados. Refletindo dia e noite, eu não vejo guerreiro entre nós que possa resistir em batalha diante do manejador do Gandiva. Se Drona, ou Karna, ou mesmo Bhishma avançarem contra ele em batalha, uma grande calamidade provavelmente acontecerá à terra. Mas mesmo nesse caso eu não vejo o caminho para o nosso êxito. Karna é bondoso e desatento. O preceptor Drona é velho, e o professor, de Arjuna. Arjuna, no entanto, é colérico, e forte, e orgulhoso, e de coragem firme e inconstante. Como todos esses guerreiros são invencíveis, uma luta terrível ocorrerá entre eles. Todos eles são heróis habilidosos com armas e de grande reputação. Eles não desejariam a soberania do mundo se ela fosse para ser comprada por derrota. De fato, a paz será restaurada somente após a morte deles ou de Palguna. O matador de Arjuna, no entanto, não existe nenhuma pessoa que possa vencê-lo. Oh, como aquela ira dele a qual tem a mim mesmo como seu objeto será acalmada? Igual ao chefe dos celestiais, aquele herói gratificou Agni em Kandava e derrotou todos os monarcas da terra na ocasião do grande Rajasuya. Ó Sanjaya, o raio caindo sobre o topo da montanha deixa uma parte não destruída, mas as flechas, ó filho, que são atiradas por Kiriti não deixam nenhuma ruína para trás. Como os raios do sol aquecem este universo móvel e imóvel, assim as flechas atiradas pelas mãos de Arjuna queimarão os meus filhos. Parece-me que os chamos exércitos ou divisões de exércitos dos Bharatas, apavorados pelo ruído das rodas da carruagem de Arjuna, já estão divididos em todas as direções. Vidatri criou Arjuna como um destruidor que a tudo consome. Ele permanece em batalha como um inimigo, vomitando e espalhando enxames de setas. Quem é que o derrotará? Capítulo 49. Dhritarashtra e Sanjaya discutem o destino futuro em batalha. Sanjaya disse: o que foi proferido por ti, ó rei, em relação a Duryodhana é tudo verdade. Nada do que tu disseste, ó senhor da terra, é falso. Os Pandavas de energia incomensurável ficaram cheios de raiva ao verem Krishna, sua esposa de fama pura, trazida para o meio da assembleia. Ouvindo também aquelas palavras cruéis de Dussasana e Karna, eles ficaram tão enfurecidos, ó rei, que eles, eu suponho, não perdoarão os Kurus, em minha opinião. Eu soube, ó rei, como Arjuna satisfez em batalha por meio de seu arco Deus dos deuses, estando de 11 formas. O ilustre senhor de todos os deuses, o próprio Kapardin, desejoso de testar Palguna, lutou com ele, tendo assumido o disfarce de um Kirata. E foi então que os Lokapalas, para dar suas armas para aquele touro da raça Kuru, apareceram para ele de perícia que não se deteriora. Que o outro homem sobre a terra, exceto Palguna, se esforçaria para ter uma visão daqueles deuses em suas próprias formas.
Ó rei, quem enfraquecerá Arjuna em batalha, que não pode ser enfraquecido pelo próprio Mahesvara possuidor de 8 formas? Teus filhos, tendo arrastado Draupadi, e assim enfurecidos filhos de Pandu, trouxeram esta calamidade terrível e horripilante sobre si mesmos. Vendo Duryodhana mostrando suas coxas para Draupadi, Bhima disse com lábios tremendo: Patife! Estas tuas coxas eu esmagarei com minha massa de descida violenta, no término de 13 anos. Todos os filhos de Pandu são os principais dos batedores, todos eles têm energia incomensurável, todos eles são versados em todos os tipos de armas. Por isso eles não podem ser derrotados nem pelos deuses. Enfurecidos pelo insulto oferecido à sua esposa, os filhos de Prita, incitados pela cólera, eu penso, matarão todos os teus filhos em batalha. Dhritarashtra disse: Ó Auriga, que injúria foi feita por Karna proferido aquelas palavras cruéis para os filhos de Pandu. Não foi suficiente a inimizade que foi provocada por trazer Krishna para a assembleia. Como os meus filhos perversos podem viver, cujo irmão mais velho e preceptor não anda no caminho da retidão? Vendo-me desprovido de visão, e incapaz de me esforçar ativamente, meu filho Patife, ó Auriga, acredita que eu sou um tolo, e não ouve as minhas palavras. Aqueles canalhas também, que são seus conselheiros, Karna e Suvala e outros, sempre o auxiliam a satisfazer seus vícios, visto que ele é incapaz de compreender as coisas corretamente. As flechas que Arjuna de bravura incomensurável possa disparar levemente são capazes de consumir todos os meus filhos, sem falar das flechas que ele disparará impelido pela raiva. As flechas impulsionadas pelo poder dos braços de Arjuna e atiradas do seu arco grande, inspiradas com mantras capazes de convertê-las em armas celestes podem castigar os próprios celestiais. Ele que tem como conselheiro e protetor e amigo aquele castigador de homens pecaminosos, o Senhor dos 3 mundos, o próprio Hari, não encontra nada que ele não possa conquistar. Ó Sanjaya, é muito extraordinário em Arjuna que, como nós temos ouvido, ele tenha sido apertado por Mahadeva em seus braços. Aquilo também que Palguna, ajudado por Damodara fez antigamente para ajudar Agni na queima de Kandava foi testemunhado por todo o mundo. Quando, portanto, Bhima e Partha e Vasudeva da tribo Satyavata ficarem enfurecidos, certamente os meus filhos junto com seus amigos e os Suvalas não estarão à altura de lutar com eles. Capítulo 50. Os alimentos que os Pandavas comem na selva. Janamejaya disse, tendo mandado os filhos heroicos de Pandu para o exílio, essas lamentações, ó Muni, de Dhritarashtra eram completamente inúteis. Porque o rei permitiu que seu filho tolo Duryodhana enfurecesse daquela maneira aqueles guerreiros poderosos, os filhos de Pandu. Conta-nos agora, ó Brahmane, qual era o alimento dos filhos de Pandu enquanto eles viviam nas florestas. Ele era da selva, ou era resultado de cultivo? Vaisampayana disse, aqueles touros entre homens, colhendo os produtos da selva e matando veados com flechas simples, ofereciam primeiro uma parte da comida para os brahmanes e eles mesmos comiam o resto. Pois, ó rei, enquanto aqueles heróis que manejavam arcos grandes viviam nas florestas, eles eram seguidos por brahmanes de ambas as classes, aqueles que cultuavam com fogo e aqueles que cultuavam sem ele. E havia 10.000 brahmanes na Taka ilustres, todos conhecedores dos meios de salvação, a quem Yudhishthira sustentava nas florestas. E matando com setas rurus e os veados negros e outras espécies de animais puros da selva, ele os dava para aqueles brahmanes. E ninguém que vivia com Yudhishthira parecia pálido ou doente, ou estava magro ou fraco, ou estava melancólico ou apavorado. E o chefe dos Kurus, o rei virtuoso Yudhishthira mantinha seus irmãos como se eles fossem seus filhos, e seus parentes como se fossem seus irmãos. E Draupadi de fama pura alimentava seus maridos e os brahmanes como se ela fosse sua mãe, e por último de todos ela mesma comia seu alimento.
E o próprio rei se dirigindo para o leste, e Bhima em direção ao sul, e os gêmeos em direção ao oeste e ao norte, matavam diariamente com arco na mão os veados da floresta, por causa da carne. E foi assim que os Pandavas viveram por 5 anos nas florestas de Kamyaka, em ansiedade pela ausência de Arjuna, e ocupados todo o tempo em estudo e orações e sacrifícios. Capítulo 51. Mais discussão, entre Dhritarashtra e Sanjaya, sobre a batalha. Vaisampayana disse, aquele touro entre homens, Dhritarashtra, o filho de Anvika, tendo ouvido a respeito daquele extraordinário modo de vida, tão acima daquele dos homens, dos filhos de Pandu, ficou cheio de ansiedade e aflição. E tomado pela melancolia e suspirando pesadamente e ansioso, aquele monarca, dirigindo-se ao seu auriga Sanjaya, disse, ó auriga, eu não tenho nenhum momento de paz, nem durante o dia nem a noite, pensando no terrível mau comportamento dos meus filhos resultante do jogo, e pensando também no heroísmo, paciência, inteligência elevada, bravura insuportável, e no amor extraordinário uns pelos outros dos filhos de Pandu. Entre os Pandavas, os ilustres Nakula e Sahadeva, de origem celeste e iguais ao próprio chefe dos celestiais em esplendor, são invencíveis em batalha. Eles são firmes no manejo de armas, capazes de atirar a uma longa distância, resolutos em batalha, de notável leveza de mão, de ira que não é facilmente abrandada, possuidores de grande perseverança, e dotados de energia. Possuidores da bravura de leões e irresistíveis como os próprios Asvins, quando eles vierem para o campo de batalha com Bhima e Arjuna em frente eu vejo, ó Sanjaya, que os meus soldados serão todos mortos sem um restante. Aqueles guerreiros poderosos de origem celeste, aos quais ninguém se iguala em batalha, cheios de raiva pela lembrança daquele insulto a Draupadi, não mostrarão clemência. Os guerreiros poderosos dos Vrishnis também, e os Panchalas de grande energia, e os próprios filhos de Prita, liderados por Vasudeva de coragem imbatível, destruirão as minhas legiões. Ó auriga, todos os guerreiros do meu lado reunidos não são competentes para suportar o ímpeto só dos Vrishnis quando comandados por Rama e Krishna. E entre eles se moverá aquele grande guerreiro Bhima de bravura terrível, armado com sua massa de ferro segurada no alto e capaz de matar todo herói. E acima do barulho será ouvida a vibração do Gandiva alta como o trovão do céu. O ímpeto da massa de Bhima e a vibração alta do Gandiva não podem ser resistidos por nenhum dos reis do meu lado. Será então, ó Sanjaya, que obediente como eu tenho sido à voz de Duryodhana, eu terei que me lembrar dos conselhos rejeitados dos meus amigos, conselhos que eu deveria ter escutado a tempo. Sanjaya disse, este foi um grande erro, ó rei, que embora capaz, tu, por afeição, não tenhas impedido o teu filho de fazer o que ele fez. O matador de Madhu, aquele herói de glória imperecível, sabendo que os Pandavas tinham sido derrotados nos dados, foi logo às florestas de Kamyaka e consolou-os lá. E os filhos de Draupadi, também encabeçados por Drishtadyumna, e Virata, e Drishtaketu, e aqueles guerreiros poderosos, os Kekayas, todos foram lá. Tudo que foi dito por esses guerreiros a visão do filho de Pandu derrotado nos dados foi descoberto por mim através dos nossos espiões. Eu também te disse tudo, ó rei. Quando o matador de Madhu encontrou os Pandavas, eles lhe pediram para se tornar o quadrigário de Palguna em batalha. O próprio Hari, assim pedido, respondeu a eles, dizendo, que assim seja. E até o próprio Krishna ao ver os filhos de Prita vestidos em peles de veado ficou cheio de raiva, e dirigindo-se a Yudhishthira, disse, aquela prosperidade que os filhos de Prita obtiveram em Indraprastha, e que, inalcançável por outros reis, foi vista por mim no sacrifício Rajasuya, no qual, além disso, eu vi todos os reis, até aqueles dos Vangas e Angas e Paundras e Odras e Cholas e Drávidas e Andakas, e os chefes de muitas ilhas e países
no litoral como também dos estados fronteiriços, inclusive os soberanos dos Sinhalas, os bárbaros Mlechas, os nativos de Lanka, e todos os reis do oeste as centenas, e todos os chefes da costa, e os reis dos Palavas e os Daradas e as várias tribos dos Kiratas e Havanas e Sacras e os Araunas e China e Tucaras e os Sindavas e os Jagudas e os Ramatas e os Mundas e os habitantes do reino das mulheres e os Tanganas e os Kekaias e os Malavas e os habitantes de Casmira, com medo da destreza da sem obediência ao teu convite, realizando vários serviços, aquela prosperidade, ó rei, tão estável e que serve ao inimigo no momento, eu devolverei para ti, privando teu inimigo da sua própria vida. Eu, ó o chefe dos Kuros, ajudado por Rama e Bhima e Arjuna e os gêmeos e Akrura e Gada e Shanva e Pradyumna e Auka e o heróico Drishtadyumna e o filho de Sisupala, matarei em batalha no decorrer de um dia Duryodhana e Karna e Dussasana e o filho de Suvala e todos os outros que possam lutar contra nós. E tu, ó Bharata, vivendo em Hastinapura junto com teus irmãos, e tirando do partido de Dhritarashtra a prosperidade da qual eles estão desfrutando, governarás esta terra. Essas mesmas, ó rei, foram as palavras de Krishna para Yudhishthira, que, na conclusão do discurso de Krishna, dirigiu-se a ele naquela reunião de heróis e na audição de todos aqueles guerreiros valentes liderados por Drishtadyumna, dizendo, ó Janardana, eu aceito essas tuas palavras como verdade. Ó tu de braços poderosos, no entanto, mata os meus inimigos junto com todos os seus seguidores no término de 13 anos. Ó Keshava, promete isso realmente para mim. Eu prometi na presença do rei viver na floresta como eu estou vivendo agora. Concordando com essas palavras do rei Yudhishthira o justo, seus conselheiros, encabeçados por Drishtadyumna, logo acalmaram o enfurecido Keshava com palavras gentis e expressões adequadas para a ocasião. E eles também disseram para Draupadi de atos puros na audição do próprio Vasudeva, estas palavras, ó Senhora, por causa da tua fúria, Duryodhana perderá sua vida. Nós prometemos isso, ó tu de aparência formosíssima. Portanto, não sofras mais. Ó Krishna, aqueles que escarneceram de ti, vendo-te obtida nos dados, colherão os frutos de sua ação. Animais e aves predadores comerão sua carne, e escarnecerão deles desta maneira. Chacais e urubus beberão seu sangue. E, ó Krishna, tu verás os corpos daqueles canalhas que te arrastaram pelo cabelo prostrados ao chão, arrastados e comidos por animais carnívoros. Aqueles também que te causaram dor e te desrespeitaram jazerão na terra privados de suas cabeças, e a própria terra beberá o seu sangue. Esses e outros discursos de vários tipos foram proferidos lá, ó rei, por aqueles touros da raça Bharata. Todos eles são dotados de energia e coragem, e marcados com as marcas da batalha. No término do 13º ano, aqueles guerreiros poderosos, escolhidos por Yudhishthira e encabeçados por Vasudeva, virão para o campo de batalha. Rama e Krishna e Dhananjaya e Pradyumna e Shanva e Yudhana e Bhima e os filhos de Madri e o príncipe Kekaya e os príncipes Panchala, acompanhados pelo rei de Matsya, esses todos, heróis ilustres e célebres e invencíveis, com seus seguidores e tropas, virão. Quem, desejando viver, enfrentará a eles em batalha, parecendo leões furiosos de jubas eretas. Dhritarashtra disse, o que Vidura me disse no momento do jogo de dados, se tu procurares, ó rei, derrotar os Pandavas, nos dados, então certamente um derramamento de sangue terrível terminando na destruição de todos os Kurus será o resultado. Eu penso que está prestes a ser realizado. Como Vidura me disse no passado, sem dúvida uma batalha terrível se realizará, logo que o período prometido dos Pandavas terminar.